Nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, o Toniel vai usar o segredo da Francesca para salvar a Adriana. Ele vai descobrir por que somente ele pode ver a mulher de preto. E nessa hora, tem uma ideia brilhante para salvar sua neta. A Adriana finalmente vai sair da cadeia e a bandida que realmente merece estar presa vai encontrar o seu destino. Pilar vai pagar caro por ter tirado a vida do Arthur, pois ele mesmo vai aparecer para cobrar essa dívida. Clique no joinha que fica aqui embaixo para apoiar o canal e bora pro resumo. Tudo irá acontecer quando Otoniel chega apressado ao escritório de Pedro. O rapaz fica preocupado e pergunta: Seu Otoniel, o que foi? O senhor está com uma expressão que me assustou. Otoniel, aflito, responde: Eu vim saber da Adriana. Disseram que ela sofreu um atentado dentro da cadeia. Desde que eu ouvi isso, meu coração não encontrou mais sossego. Pedro abaixa a cabeça por alguns segundos. A lembrança do ataque ainda o revolta. Indignado, ele explica: Ela escapou por pouco. Se algumas dessas detentas não tivessem ajudado, talvez eu nem estivesse aqui dando essa notícia. Felizmente ela está bem, mas isso pode voltar a acontecer. Otoniel leva a mão ao peito. Angustiado, ele pergunta: Mas quem seria capaz de tentar matar uma mulher inocente? Pedro começa a andar de um lado para o outro. Revoltado, ele responde: Essa é justamente a pergunta que não sai da minha cabeça. Alguém quer impedir que a Adriana saia da prisão. Alguém tem medo que a verdade apareça. Kleber observa os dois em silêncio antes de completar: Quem fez isso conhece todos os passos da investigação. Não foi um impulso qualquer. Foi uma tentativa de eliminar a única pessoa que pode provar muita coisa. Otoniel aperta os punhos. Emocionado, ele afirma: Minha neta não merece passar por isso. Ela já perdeu o marido, perdeu a liberdade, até a própria vida agora querem tirar dela. Pedro aproxima-se dele e diz: Eu prometi para Adriana que vou tirá-la daquela cadeia, mas confesso que estou ficando sem caminhos. Otoniel encara Pedro, esperando alguma solução. Esperançoso, ele pergunta: Existe alguma coisa que eu possa fazer? Qualquer coisa, por menor que seja. Pedro sorri sem alegria nenhuma. Desanimado, ele responde: A única pessoa que poderia acabar com tudo isso é o próprio Arthur. Se o meu padrinho pudesse aparecer e dizer que o matou, a Adriana sairia da prisão hoje mesmo. A frase é dita quase como um desabafo, mas provoca um silêncio inesperado. Otoniel fica completamente imóvel. As palavras parecem ecoar dentro de sua cabeça. Pedro, sem perceber a reação dele, continua: Infelizmente, conversar com quem já morreu não acontece na vida real. Otoniel apenas concorda com a cabeça, mas sua expressão muda completamente. Ele se despede dos dois e sai sem dizer quase nada. Durante todo o caminho de volta para casa, aquelas palavras continuam martelando sua mente. Se pudesse falar com o Arthur. Ao entrar em casa, Elisa percebe imediatamente que o pai está diferente. Preocupada, ela pergunta: Pai, você foi falar com Pedro? Como está a Adriana? Otoniel senta lentamente e responde: Ela escapou da morte por um milagre. Alguém tentou matar nossa menina dentro daquela prisão. Elisa leva a mão à cabeça, muito abalada. Até quando ela vai sofrer assim, meu Deus? Otoniel, abatido, responde: O Pedro acredita que existe alguém muito poderoso por trás disso. Enquanto essa pessoa continuar livre, a Adriana nunca vai estar segura. Elisa enxuga as lágrimas. Ela tenta manter a esperança e comenta: Deus vai mostrar a verdade. Eu acredito nisso. Otoniel olha para a filha, mas permanece calado. Depois que Elisa sobe para o quarto, ele permanece sozinho na sala. Seu olhar se perde no vazio,
enquanto relembra todas as vezes em que Francesca apareceu diante dele. Nessa hora, ele lembra das palavras de Pedro. Só o Arthur poderia dizer quem o matou. De repente, Otoniel se levanta como se tivesse levado um choque. Decidido, ele fala para si mesmo. É isso. Eu estava procurando respostas no lugar errado o tempo inteiro. Ele começa a caminhar pela sala cada vez mais convencido e completa. Se existe alguém capaz de falar com quem já partiu, essa pessoa pode ser a Francesca. E se ela realmente veio até mim por algum motivo, chegou a hora de descobrir qual é. Sem perder mais um segundo, Otoniel pega seu casaco e sai de casa decidido a encontrar novamente a misteriosa mulher de preto, convencido de que aquela pode ser a única esperança para salvar a Adriana antes que seja tarde demais. Na manhã seguinte, Otoniel chega mais cedo à floricultura. Apesar de tentar manter a rotina, sua cabeça está longe dali. Enquanto organiza alguns vasos de flores, ele não consegue esquecer o que Pedro disse, nem a ideia que surgiu em sua mente durante a madrugada. Enéas percebe o amigo distraído e resolve puxar a conversa. Otoniel, o que aconteceu? Você já errou o preço de 2 encomendas hoje? Isso nunca acontece. Otoniel suspira profundamente e abatido responde. Eu não consigo parar de pensar na Adriana. Aquela menina já sofreu demais. Agora até dentro da cadeia tentaram acabar com a vida dela. Enéas balança a cabeça indignado. Isso não foi coisa de qualquer preso, não. Tem alguém pagando para manter a Adriana calada. Otoniel concorda preocupado. E o pior é saber que ela continua lá, correndo perigo a cada minuto. Eu sou o avô dela, mas me sinto completamente impotente. Enéas coloca a mão em seu ombro, tentando confortá-lo. Não fala assim. Você sempre fez tudo pela sua família. Às vezes existem batalhas que não dependem da nossa força. Otoniel força um sorriso, mas continua angustiado. Pensativo, ele comenta. Talvez exista um jeito. Só que parece loucura até pra mim. Antes que Enéas pergunte mais alguma coisa, um cliente entra na floricultura. Ele vai atendê-lo, deixando Otoniel sozinho nos fundos. O silêncio toma conta do ambiente. Otoniel respira fundo e olha ao redor. Seu coração acelera, sem saber exatamente por quê. Devagar ele se vira e Francesca está parada perto da porta dos fundos, usando o mesmo vestido preto de sempre. Seu olhar transmite calma, como se já soubesse o motivo daquela visita. Otoniel leva um pequeno susto. Nervoso, pergunta. Você apareceu de novo? Francesca apenas sorri. Serenamente ela responde. Eu sabia que você estava me procurando. Otoniel se aproxima alguns passos. Confuso, pergunta. Antes de qualquer coisa, eu preciso entender. Por que eu? Por que só eu consigo enxergar você? Francesca permanece alguns segundos em silêncio antes de responder. Porque você consegue sentir aquilo que muitas pessoas deixaram de sentir. Otoniel franze a testa sem entender. Eu continuo não compreendendo. Francesca sorri com delicadeza e revela. Você tem um bom coração, Otoniel. Nunca desejou o mal de ninguém. Sempre colocou a sua família acima de tudo. Pessoas como você criam uma ligação muito forte entre este mundo e o outro. Otoniel sente um arrepio. Assustado, pergunta. Então, eu estou ficando igual a você? Francesca balança a cabeça negativamente. Ela responde. Não, você está vivo. Apenas consegue perceber aquilo que a maioria não consegue enxergar. Otoniel tenta processar tudo aquilo. Apreensivo, comenta. Eu confesso que isso me assusta. Francesca dá mais um passo em sua direção. Acolhedora, ela diz. Não tenha medo. Esse dom nunca apareceu para prejudicar você. Ele existe porque ainda há uma missão que precisa ser cumprida. As palavras fazem Otoniel repreender a respiração. Curioso, pergunta.
Missão? Mas que missão? Francesca confirma com a cabeça e responde. Você pode fazer a diferença na vida de pessoas que ama. Otoniel imediatamente pensa em Adriana. Então me ajuda. A minha neta está sofrendo por um crime que não cometeu. O verdadeiro culpado continua solto. Se existe alguma chance de salvar a Adriana, eu preciso tentar. Francesca escuta tudo em silêncio. Otoniel, esperançoso, continua. O Pedro disse uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele falou que só o Arthur poderia revelar quem tirou a vida dele. Francesca abaixa discretamente o olhar. Otoniel, ansioso, pergunta. Eu preciso saber. Existe alguma maneira de falar com Arthur? Francesca demora alguns segundos para responder. Cautelosa, ela explica. Não é simples. Quando alguém parte, nem sempre consegue compreender imediatamente o que aconteceu. Algumas almas permanecem confusas durante muito tempo. Otoniel sente a esperança diminuir. Decepcionado, ele comenta. Então não há mais nada que eu possa fazer. Francesca levanta os olhos, encara Otoniel e com firmeza diz. Talvez exista uma possibilidade. Ele prende a respiração. Qual? Me diz, moça, por favor. Francesca faz um gesto para que ele a acompanhe. Decidida, ela responde. Venha comigo até o lugar onde tudo começou. Se o destino permitir, você finalmente encontrará a resposta que tanto procura. Sem fazer mais perguntas, Otoniel segue Francesca até o cemitério. O caminho inteiro é tomado pelo silêncio. Ele observa a mulher de preto caminhar alguns metros à sua frente, como se soubesse exatamente para onde está indo. Ao atravessarem os portões do cemitério, um vento frio faz Otoniel estremecer. Apreensivo, ele comenta. Toda vez que eu venho aqui, ao seu lado, eu sinto que alguma coisa importante vai acontecer. Francesca apenas sorri discretamente e continua andando. Depois de alguns instantes, ela para diante do túmulo do Arthur. Otoniel fixa os olhos na lápide. Ansioso, ele pergunta. Você acha que ele pode aparecer? Francesca observa o túmulo por alguns segundos. Serena, ela responde. Talvez. Mas você precisa entender que a morte não muda tudo de uma hora para outra. Algumas almas demoram para compreender que partiram. Outras permanecem presas às últimas lembranças que tiveram em vida. Otoniel respira fundo, preocupado. Se ele ainda estiver perdido, como vai conseguir ajudar a Adriana? Francesca coloca delicadamente a mão sobre a lápide. Confiante, ela explica. O amor costuma encontrar caminhos que a razão não consegue explicar. Se existir um motivo forte, Arthur pode nos ouvir. Ela faz um gesto para Otoniel se aproximar. Vá, chame por ele. Otoniel hesita por alguns segundos, depois cria coragem. O seu Arthur, se o senhor consegue me escutar, apareça. A Adriana, ela precisa do senhor. Ela está pagando por um crime que nunca cometeu. O silêncio domina o lugar. Otoniel abaixa a cabeça acreditando que nada acontecerá. De repente, o vento aumenta de intensidade. Francesca fecha os olhos. Uma figura começa a surgir lentamente ao lado do túmulo. Otoniel arregala os olhos. E Arthur aparece diante dele. Seu semblante demonstra confusão. Ele olha ao redor como alguém que ainda tenta compreender onde está. Desnorteado, pergunta. Onde eu estou? Otoniel se emociona ao vê-lo. Seu Arthur, sou eu, o Otoniel. Arthur olha fixamente para ele como se tentasse reconhecer seu rosto. Confuso, comenta. Eu conheço você, mas tudo parece tão distante. Francesca permanece ao lado observando. Otoniel, aflito, pergunta. Senhor Arthur, o senhor precisa nos ajudar. A Adriana, ela está presa. Tentaram acabar com ela dentro da cadeia. Ao ouvir o nome da Adriana, Arthur demonstra um forte abalo. Angustiado, pergunta. Ela está sofrendo?
Emocionado, Otoniel responde. Muito. E tudo isso aconteceu porque alguém acabou com o senhor. Arthur leva a mão à cabeça, sofrendo. Eu lembro de uma discussão. Depois ficou tudo escuro. As lembranças desaparecem quando eu tento alcançá-las. Otoniel percebe o esforço do rapaz. Insiste na pergunta. Quem fez isso com você? Você consegue lembrar? Arthur fecha os olhos tentando buscar alguma imagem. Seu rosto demonstra dor. Desesperado, ele responde. Eu vejo um rosto, mas ele desaparece antes que eu consiga enxergar. Francesca percebe que ele está sofrendo. Não force mais, ainda não é o momento. Arthur começa a desaparecer lentamente. Antes de sumir completamente, olha novamente para Otoniel. Emocionado, ele pede. Salve, Adriana. Sua imagem desaparece por completo. Otoniel abaixa a cabeça decepcionado. Abatido, comenta. Nós chegamos tão perto. Francesca coloca a mão em seu ombro e afirma. Arthur ainda não consegue recuperar todas as lembranças. Mas isso não significa que estamos sem saída. Otoniel levanta a cabeça. Esperançoso, questiona. Você conhece outro caminho? Francesca sorri e misteriosamente responde. Conheço alguém que pode revelar a verdade, sem perceber que está fazendo isso. Otoniel estranha. Quem? Francesca encara o horizonte e revela. A Pilar, a irmã do Arthur. Otoniel arregala os olhos, sem entender, questiona. Você quer que eu confronte aquela mulher? Ela nunca vai confessar nada. Francesca sorri pela primeira vez desde que chegaram ao cemitério e responde. Sozinha ela não vai confessar, mas existe alguém que ela jamais imaginaria reencontrar. Otoniel franze a testa. Do que você está falando? Francesca olha para o túmulo de Arthur e responde com um brilho misterioso no olhar. Vá até a Pilar. Quando ela estiver diante de você, eu farei com que o Arthur apareça para ela. E o medo será tão grande que ela mesma entregará o crime que tentou esconder. Agora deixa a sua opinião. O que você está achando dessa história da Francesca ser um espírito? Está gostando? Deixe sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela está passando um outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!